Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico, porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Boa noite! Meu Deus, que delícia voltar para a Bienal do Livro do Rio, aqui presencialmente, todos vocês. Eu me chamo Felipe Cabral, eu sou autor, sou roteirista, estou muito feliz, obrigado. Obrigado, gente. Estou muito nervoso, mas quem está lá dentro acho que está mais nervoso do que eu. Bom, estamos de volta aqui para a gente falar hoje, conversar um pouquinho com 5 autores LGBTQIAP+. Pois é. Grita mesmo que eles estão ali atrás querendo essa gritaria. E são autores que estão fazendo histórias e estão fazendo história também. Porque durante muitos anos a gente não teve tanta representatividade, principalmente numa literatura chamada hoje de Young Adult, né? Voltada para jovens, com protagonistas jovens, passando pelas descobertas, bullying, primeiro amor e muito mais. E é muito simbólico que a gente esteja aqui 2 anos depois do que aconteceu em 2019. E não é à toa que eu fiz questão de trazer aqui para abrir o livro que motivou aquela loucura inteira. E que não fere ninguém, e que não mata ninguém, e que não destrói família nenhuma. Pelo contrário, a gente se vê nas histórias, é muito importante para o mundo, para a nossa autoestima, para a gente se sentir parte da sociedade. Então eu vou abrir essa mesa gritando um belo: não vai ter censura! E com essa energia eu queria que vocês recebessem alguns que estão vindo pela primeira vez na Bienal. Estão muito nervosos, então grita muito que eles vão amar. Deco Lipe, Pedro Ruas, Elaine Baeta, Clara Alves e Juan Julián. Vai olhando os livrinhos e dando check. Calma, Pedro, senta aqui. Juan, pula para uma. Para ficar do lado seu. Quem está sem microfone. Meu Deus. Estão nervosos? Estão felizes? Muito. Um pequeno pânico, uma pequena tremedeira. Gente. Um pouquinho. Pronto. Máscaras tiradas, respirando. Isso. Já bota o tapetinho dele, que ele faz o marketing dele, gente. Fazemos o marketing. Agora eu vou liberar e vou apresentar, mesmo não precisando, mas quem está aí assistindo a gente online talvez não conheça, então vale a pena a gente apresentar quem são esses 5 autores que vieram aqui com a gente. Vou começar lá da pontinha com Deco, o querido Deco Lipe, soteropolitano, maravilhoso amigo, ator, escritor, criador de conteúdo literário no Primeiro Orelha, onde ele fala sobre literatura infantil, infanto-juvenil e com representatividade LGBTQIAP+. Autor de Meus Pais e Eu, participa das coletâneas Vozes Nordestinas, Gordes, O Nordeste em Cores. Gostoso! E Vejo Cores em Você. Deco, já tá chorando, amigo? Por que, meu Deus? Gente, o que é isso? Oi, todo mundo. Uhul! Ai, que honra e que prazer viver isso.
eu não consigo organizar um pensamento, mas daqui até o final eu consigo. Então, muito obrigada por todo mundo que veio e sigamos, vai ser incrível. Aplausos para ele. Agora vamos para a mulher ao lado dele, né? Uma pequena best-seller. Senhora Clara Alves, autora de Conectadas. Seu primeiro romance LGBTQIAP+, para jovens, figurou a lista de mais vendidos da Veja e de onde mais, Clara? Da Amazon e da Publish News. Exatamente, complete. Recebeu o selo Cátedra Unesco de Literatura da PUC-Rio. Também é autora de romances e contos publicados de maneira independente na Amazon e venceu o prêmio Watts em 2016 e 2019. O seu novo livro será publicado pela editora seguinte em 2022. Ai, gente, sério. Ver essa arena lotada aqui, depois de 2 anos da gente sem poder fazer evento, sem poder estar nesse contato, é surreal, sério. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. E agora, querido Juan Julián. O ex do Brasil. Formado em Relações Internacionais pela PUC-Rio, escritor publicado pela Galera Record e autor roteirista da TV Globo, o seu primeiro livro, Querido Ex, passou 100 dias como título LGBT mais vendido da Amazon Brasil, sendo relançado em 2020 pela Galera Record. A obra foi indicada a premiações de melhor livro de 2020 pela revista Capricho e Toda Teen, e a sequência Maldito Ex estreou na lista dos mais vendidos da revista Veja. Gente, isso aqui é mais emocionante que o lançamento de Red Taylor's Version. Eu tô me tremendo inteiro. Obrigado a todo mundo que tá em casa assistindo a gente. Isso aqui é uma quinta-feira, dia útil, e vocês vieram até aqui, lotaram essa arena. Então, muito obrigado. Tô muito, muito emocionado. Obrigado por abraçarem as nossas histórias. Parabéns, amigo. Vamos para esse lado aqui agora, que veio daqui de pertinho, né, amigo? Bem pertinho. Pedro Ruas. Tudo! A gente se encontrou, amigo. Enquanto eu não te encontro, a gente se encontrou. Nenhum encontro, é por acaso, né? Bom, Pedro cresceu entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. É escritor, cantor, compositor e jornalista. Suas letras e narrativas contam sobre amores, protagonismo LGBTQIAP+, e as potências de um Nordeste vivo. Enquanto eu não te encontro é o seu livro de estreia e foi o ganhador da Clipop, o concurso literário da editora seguinte. Fenômeno de vendas, o romance se tornou best-seller instantâneo da Veja, vendendo mais de 10 mil exemplares em menos de 2 meses de publicação. Culpa de vocês. Vocês fizeram isso acontecer e eu sou muito, muito grato. O Pedro tá pronto pro Big Brother, né, gente? Que ele já agradece. Boninho, você tá aqui? Já fica no Rio, amigo. Já começa. Eu já vou procurar minha casa pra alugar aqui no Rio. É isso, amigo, é isso. A casa dentro do Projac, né, Pedro? O seu primeiro álbum de estúdio, Contador de História, alia música e literatura em movimento, pioneiro no Brasil. Palmas para o Pedro mais uma vez. Muito, 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 muito obrigado. Ver isso aqui lotado é uma sensação de que a gente venceu, de que mesmo nesse contexto que a gente vive, com esse presidente que deveria estar fora, a gente está aqui pleno, representando. Então, muito, muito, muito obrigado por estarem aqui. E agora, por último... Gente, tá uma vibe Juliette e Gil aqui do lado, que vai ter briga de torcida, hein? Vai ter documentário Globoplay, gente. Eu já tô sentindo. Bom, Elaine Baeta, nem falei o nome dela.
A Elaine, gente, tem sol em Virgem, lua em Libra, gosta de vinho tinto e não sabe dançar. Escreve as coisas que queria ter lido. Tem sotaque nordestino, miopia e coragem. No seu mundo ideal, o preconceito não existe. Salvador não faz 70 graus de manhã. E nos contos de fadas, as princesas se beijam. O seu primeiro livro, Um Amor Não É Óbvio, foi o primeiro best-seller lésbico no Brasil. Escritora, ilustradora, ela também lançou o seu livro de poesia, Osh Baby. Gente, vai ser emocionante. A gente tem aqui 1 horinha pra gente bater um papo e depois eu vou abrir para perguntas para todo mundo também. E depois a gente vai ter uma sessão de autógrafos também, onde vocês, eu sei, pegaram a senha para um autor e muitos sofreram. Meu Deus, eu tive que fazer essa escolha do último paredão, quem eu elimino? Pois é. Mas não se preocupem, depois de lá a gente vai para a Central dos Autores, então dá para vocês ali embaixo tentarem garantir o autógrafo dos outros autores também. Bom, para começar, fiquem animados mesmo que a gente quer assinar. Bom, para a gente começar esse papo, vale muito a pena lembrar realmente o que aconteceu em 2019, para a gente resgatar a importância que é a gente voltar com uma mesa com mais 5 autores de diferentes lugares do Brasil, de diferentes letrinhas da nossa sigla. E depois de uma pandemia inteira que todo mundo ficou isolado em casa, 2 anos de muito horror, muita tristeza, muito isolamento, a gente viu que a arte foi muito potente, né? A gente mergulhou nas séries, mergulhou nos livros, mergulhou nos filmes. Muito bem. Que histórias ainda precisamos contar? Eles estão aqui, gente. Vocês podem gritar, mas assim, tá tudo certo, tá? Ninguém vai sair correndo. Que histórias precisamos contar no sentido de, agora que a gente passou para tudo isso, que a gente já vê vários avanços na literatura, eu tenho 35 anos, quando eu tinha 15, esses livros não existiam. Quando eu saí do armário com 20 anos, era impensável, né? A gente ter uma literatura que inspirasse, que ajudasse a nossa autoestima. Teve muito avanço, a gente não tem como negar que a gente avançou. São livros de grandes editoras, o Deco trabalha muito com a Se Liga, que é uma editora exclusivamente LGBTQIA+, cheia de representatividade. São debates muito novos. Eu queria abrir para a nossa mesa perguntando o que a gente acha que ainda falta. Quais são os próximos passos? Que histórias ainda precisamos contar? Provavelmente muitos de vocês talvez tenham sentido que eu fui o primeiro a fazer isso. Meu Deus, eu tive o feedback de que o meu livro foi o primeiro a alguma coisa. E eu espero que a gente seja a última geração dos primeiros e que isso seja uma coisa mais naturalizada. Então, se alguém quiser começar, eu queria ouvir o que vocês acham que ainda falta ter. Falta mais, né? Falta muito mais. Porque mesmo que a gente tenha avançado muito, a gente ainda está assim, aqui... E histórias não LGBT estão aqui, né? Então, eu acho que ainda falta a gente incluir muitas outras siglas do LGBTQIAP+, nas histórias, não só no protagonismo, como na autoria também, né? Não é só a gente que está aqui trazer histórias com personagens trans, por exemplo. A gente quer autores trans escrevendo ficção, escrevendo não ficção, a gente quer pessoas assexuais, a gente quer pessoas bissexuais, a gente quer muito mais, porque a gente ainda tem muita dificuldade de encontrar. Toda vez que a gente vê uma lista aí de indicações, você sempre vê os mesmos livros e claro, fazendo esse recorte de mercado tradicional, porque se a gente for pegar para o independente, a gente já encontra muito mais coisa, mas o mercado tradicional é aquele que a gente encontra na livraria, é aquele que está aqui na Bienal. Então, eu acho que é o que fura a nossa bolha, né? A bolha do Twitter, a bolha do Instagram. Então, eu acho que ainda falta muito. A gente chegou muito longe, mas a gente tem muito caminho para percorrer. A Clara tocou no... A Clara tocou num ponto fundamental, que é a questão dos autores independentes, né? Se você abre a Amazon, você vai ver uma quantidade enorme de autores de todas as siglas, de todos os cantos do país, contando histórias plurais. A gente tem a Maria Freitas, que conta histórias de extraterrestres não binários. Perfeita! A gente tem o Coda, que é uma pessoa trans que escreve contos hot, que, meu Deus, gente, meu Deus. Manda a foto de agora. E essas pessoas têm um público gigante, e elas chegam em muitos leitores. Só que eles ainda não estão nas livrarias, eles ainda não estão nas editoras tradicionais. E é um grande gap, né? Um grande déficit. E assim, vocês estão sendo
bobo, gente, porque essa galera dá muito dinheiro. Eles vendem muito livros. Então, você incluir pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas bissexuais, pessoas assexuais no mercado tradicional é fundamental, assim. Você mencionou a questão de ser os primeiros, né? Um feedback constante que eu recebo de leitores é o fato do Querido Ex ser o primeiro livro com protagonismo LGBTQIA+, preto, nacional, que esses leitores leem. E, assim, a gente não pode se acomodar com isso, né? A gente precisa de um amálgama cada vez maior de vozes plurais. E realmente histórias as nossas que existências. vão além do romance também, né? Porque acho que todo mundo que está aqui escreve romance, né? E aí a gente vai procurar histórias de fantasia com protagonismo LGBTQIA+, você não acha? Ou você acha mais de gringo, né? Mais internacional? Ou você acha mais no independente? A gente quer histórias em que as pessoas só sejam. Elas sejam elas mesmas e elas podem amar o que elas quiserem e elas vão estar lá lutando, né, tendo superpoderes, igual o Emma Cobra e a Garota de Outra Dimensão. Elas vão estar com superpoderes, elas vão estar viajando para outro planeta, elas vão ter magia, enfim. A gente quer histórias plurais, né? Foi exatamente o que você falou. É sobre, Clara Alves, é sobre. E só complementando esse diálogo, é que além da gente... de ter essa problemática, normalmente, de que quando a gente tem uma história nossa, nós somos os problemas, né? É sempre uma questão nossa. A gente não pode existir normal não, que ser normal é chato, mas a gente não pode ser natural, né? Da forma que a gente é. E faltam histórias assim. Né? Faltam histórias para crianças em que elas se vejam aquelas crianças que todo mundo diz que é criança, mas quando dá um presente, dá um rosa e um azul, dá uma boneca e um carro, dá uma bola e uma panelinha. Então, assim, falta que a gente continue contando essas histórias e cheguem para que essas pessoas que estão sendo formadas, por exemplo, se sintam naturais, elas se enxerguem ali e não cresçam com esse tabu de ser quem é. É isso, eu acho. Eu acho também que a gente tem que ter uma cobrança não só das editoras, mas também dos leitores, porque existe muito essa coisa de livro LGBT é pra gente LGBTQIAP+. Pelo amor de Deus. Não é, entendeu? Eu cresci lendo livro hétero. Eu sou hétero? Eu não sou hétero. Então, tipo, você lê um livro nosso, não vai... Ai, meu Deus, eu li um amor, não é óbvio, sou lésbica. Não vai ser, entendeu? Dá espaço, porque precisa ser naturalizado que o amor, ele expande em diversas sexualidades. O amor não é heterossexual. Por mais que isso esteja nas princesas da Disney, por mais que isso esteja nas novelas que vocês assistem, o amor, ele não é heterossexual. O amor é um sentimento e ele habita o peito de todo tipo de pessoa. Então, a gente tem que ter essa cobrança para a editora e para o leitor. E a gente já está fazendo história. Isso aqui. Eu só queria fazer uma pergunta. Quem aqui se identifica como LGBTQIAP+. Então, sinceramente, eu acho que essa já é a maior resposta que a gente poderia ter. A quantidade de pessoas LGBTQIAP+, assumindo esse espaço, vindo aqui, levantando a mão, conclamando suas identidades e se apreciando a própria história. Isso aqui é mágico. Então, muito obrigado por fazerem história aqui. Muito obrigado por existirem. A Clara puxou uma questão, todo mundo com razão, óbvio, que é sobre os gêneros também, né? A gente faz romance e tem uma confusão que as pessoas falam, né? O gênero LGBT, a literatura LGBTQIAP+. E, na verdade, uma história com protagonismo e personagens LGBTQIAP+, pode ser suspense e ficção científica, né? Vocês acham que esse também é um próximo passo que ainda falta ser dado? Porque eu, às vezes, acho que a gente ainda também está preso em algum lugar a histórias para mostrar que somos humanos. Parece óbvio, gente, eu sei. Mas a gente quer ainda convencer o mundo de que olha como somos legais, olha como é um horror nos matarem, olha como é importante o nosso amor, olha como tudo é normal, né? Como tudo é naturalizado. E às vezes há uma cobrança, críticas também, quando a gente faz personagens mais contraditórios, mais complexos, ou anti-heróis, né? De meu Deus, essa bicha está sendo má, ela não pode, que exemplo ele está dando, né? E personagens héteros podem ser tudo, né? Vocês acham que esse passo ainda também precisa ser dado? Eu acho que é
um passo que está se construindo, né? O que a gente tem é um contexto onde a gente sai do não lugar. Até 10 anos atrás, 5 anos atrás, quantos autores LGBTQIAP+, estavam saindo por grandes editoras, né? Então a gente tinha todo esse processo de nos reafirmar, de redescobrir essas identidades, retomar essas histórias. E à medida em que essas histórias conseguem colocar uma mesa dessas aqui na Bienal, com vocês todos aqui, é apenas a prova de que a gente vai dar outros passos, e que esses passos já estão sendo conduzidos, já tem vários tipos de histórias surgindo por aí, né? Vale agora a gente se abrir para contemplar essas histórias, para apreciá-las e apoiar quanto mais histórias vierem. Eu amo quando vocês aplaudem, me sinto chique. Eu acho que por muito tempo as narrativas LGBTQIA+, giravam em torno do tema da dor, né? Eu não sei se vocês muito provavelmente assistiram a segunda temporada de Sex Education, certo? E a gente tem uma passagem muito simbólica sobre narrativas queer, que é de um personagem que é um menino gay negro, e que ele vai transar e ele tem uma crise alérgica. E ele tem certeza que ele contraiu HIV/AIDS. E aí ele vai num hospital e ele pensa que ele está morrendo. E a médica vira para ele e fala assim, não, você só está tendo uma reação alérgica. E aí ele responde, como é que eu ia saber? Todos os filmes, todos os livros que eu leio terminam com uma pessoa LGBTQIA+, morrendo. E é isso que a gente... Irônico eu tô mencionando isso. Mas é isso que a gente acaba consumindo muitas vezes. Eu lembro que quando eu me entendi como uma pessoa LGBT, como um homem gay, e a forma que eu tenho de entender meu lugar no mundo sempre foi através de narrativas, eu sentei no meu computador, joguei filmes LGBT no Google e eu baixei tudo que apareceu na minha frente. Muito provavelmente botando algum cavalo de Troia naquele notebook velho. E aí, eu assisti aqueles filmes, eu maratonei aqueles filmes. Em todos eles, o personagem LGBTQIA+, tinha a sua narrativa, a sua trajetória, a sua jornada de amadurecimento definida pela dor ou pela violência. Então, eu acho que, de certa forma, todos os nossos livros aqui, eles acabam saindo desse lugar, né? O Querido Ex, ele é um livro que a dor faz parte da narrativa, mas é sobre um menino que está tentando superar um coração partido. Isso é uma temática universal, que todo mundo consegue se identificar, independente de orientação sexual e identidade de gênero. Então, eu acho que a gente está num caminho bem legal, assim, em direção dessas narrativas mais plurais que extrapolem esse lugar da dor. E o engraçado é que, tipo assim, a gente tem dois caminhos. A gente tem falar sobre vários assuntos, não só romance, e a gente tem o caminho de parar de falar de tristeza. Então, são dois caminhos, assim, e a gente está tentando ir pelos dois. Fala pertinho. Porque é muito chato, tipo assim, todos os filmes, tudo que eu consumi sobre meninas que gostavam de meninas, terminava em tragédia. Eu já começava, dava play assim, ó, vai morrer. Vai morrer, uma das duas. Vai morrer, com certeza. Então, tipo, quando você interrompe isso, quando você escreve um livro que os personagens, eles não são héteros, e eles ficam juntos no final, você está dando esperança para as pessoas. Porque as pessoas estão exaustas, a gente está exausto de morrer no final. A gente está exausto de sofrer. A gente está exausto de falar só sobre o sofrimento. Porque não tem só o sofrimento. E o frio na barriga? E a borboleta no estômago? Tipo, fica onde essa parte, sabe? A gente precisa falar mais sobre essa parte. Ainda que as narrativas sejam sobre, sei lá, ficção científica, uma lésbica anti-herói, vilã, tem as sapatonas trambiqueiras que tem o filme novo. Eu adorei, eu quero ver sapatona vilã, eu quero ver tudo. Porque somos plurais. A gente não vai ser uma coisa só. A gente não vai ser santinho e perfeitinho e não sei o quê só para ganhar biscoito de hétero. A gente não quer biscoito de hétero. A gente quer espaço. E se não der, a gente vai tomar. É isso, sabe? Não tem opção. Ou concede o espaço, ou tomaremos o espaço. Não tem opção. É sobre isso. Não tem. E tá tudo ótimo. Não existe. A gente tá aqui para reconstruir os contos de fadas que nunca foram nossos. Desde quando a gente era criança, histórias negadas, de se buscar na televisão, de se buscar nos livros, e de repente perceber que nosso reflexo não estava ali. A gente não ouvia os nossos sotaques. Quanto nordestino, quantas vezes eu vi o Nordeste representado em uma obra jovem de literatura comercial? Não encontrava. E hoje a gente está aqui percebendo como foi necessário que a nossa geração enfrentasse esse não lugar
para a gente decidir escrever as histórias que não existiam nas livrarias até a gente estar aqui hoje. E essa é uma mensagem que a gente deixa para vocês também. Sejam protagonistas das histórias de vocês, se empoderem, escrevam sobre os lugares de onde vocês vêm, escrevam sobre os seus sonhos, sobre os amores que vocês desejam viver. Quando a gente escreve, quando a gente coloca a magia e essa positividade no mundo, a gente constrói o mundo que a gente quer ser visto, quer que exista. É nem só por isso, por exemplo, que o meu livro se passa em uma realidade alternativa onde ele não foi eleito. Então, acho que a gente já está construindo nossos finais felizes assim. Eu acho que também uma coisa que é importante a gente sempre lembrar é que, pelo menos eu sinto que autores LGBT são muito mais cobrados do que autores não LGBT. Total. E, claro, a gente quer histórias de fantasia, a gente quer histórias de ficção científica com protagonismo LGBT, mas toda vez que alguém me diz assim, eu tô cansado de ouvir histórias de romance de saída do armário, eu não tô cansada, porque eu não vivi isso. Eu não tive esse tipo de livro quando eu era adolescente. E eu sei que vão vir novos adolescentes que vão precisar dessas histórias. De histórias com diversas vivências, porque cada pessoa aqui nessa mesa tem uma vivência diferente, tem uma história diferente, uma sexualidade diferente. Então, assim, essas histórias elas vão continuar sendo necessárias no futuro. A gente só precisa de mais, né? A gente precisa da pluralidade. E é muito importante só eu pontuar, me sentindo um pouco tiozão aqui nessa mesa, com 35, mas assim, ouvir vocês falando isso me emociona muito, assim, me dá tipo eu olho e falo, meu Deus, parece uma realidade alternativa, porque quando eu saí do armário só tinha o Terceiro Travesseiro, que era uma história, quer dizer, só tinha, claro, tinha Caio Fernando Abreu, não vamos esquecer também quem veio antes, né? Cassandra Rios, censurada na ditadura, João Silvério Trevisan, João Nery, tantas pessoas aí, né, que estão escrevendo há muito tempo, mas falando de uma literatura jovem, né, que quando você sai do armário, você quer pegar para olhar, para se identificar. A única que tinha para mim era era trágica, né? Tanto que na minha geração várias pessoas leram esse livro. E agora eu olho pessoas de 20 e poucos anos, muito cheias de si, potentes, com livros publicados em grandes editoras. Então isso é para a gente relembrar, falando do Kakura aqui, que assim, as coisas estão andando, né? E que essa já é uma nova geração, que nem vocês falam, não? Cadê a voz trans, né? Somos todos aqui, né, cis nessa mesa, né? E a Maria Freitas falou comigo, ela, Fê, pô, fala lá da importância também da gente não ter, né, uma voz trans, YA, publicada por uma grande editora, que nem essa mesa, né? Não tem. E eu sei que isso é um reflexo do mercado. E eu falei, pois é. A gente até tentou falar com o Aidan Thomas, né? Dos Garotos do Cemitério, que tem uma fã maravilhosa aqui. Mas é incrível pensar também como que lá fora, né? Pensei que ele ia entrar agora, o Aidan, aqui. Eu levei até o susto. Do nada uma surpresa. Falei, meu Deus, me fizeram uma surpresa, conseguimos. Mas assim, o Aidan foi o primeiro autor trans, né, a entrar na lista dos mais vendidos do New York Times lá fora. Então ainda é a época dos primeiros, né? Oi, gente, isso é real? Ah, as pessoas ali, oi. Gente, a gente está no Big Brother mesmo, direto do Ceará, oi, gente, pro Brasil inteiro. Mas é muito legal saber, né, que assim, a gente tá avançando, mas ainda não tem. Sim, amigo, e que bonito que a gente tem esse livro aqui com esse beijão estampado, né? E eu acho que a gente não poderia não ter esse espaço aqui para celebrar Felipe, né? Felipe que conta, traz da ficção o que aconteceu 2 anos atrás na Bienal, toda a censura que se tentou fazer aqui, Marcelo Crivella tentando censurar a Bienal, tentando censurar vozes LGBTQIAP+. Então, saber que hoje, em 2021, a gente tem esse livro aqui nas bancas, com esse beijão sendo lançado na Bienal, com esse espaço, mostra a nossa potência. Então, muito aplausos para Felipe, muito aplausos para o primeiro beijo de Romeu, porque só mostra a nossa potência aqui, sabe? E a gente estava falando sobre mercado, o nome dessa mesa é Os Novos Rumos da Literatura Young Adult LGBTQIAP+, no Brasil. E a gente pensa, novos rumos, futuro para quem? O presente está acontecendo, esse aqui é o futuro que a gente planejou um bocado. Então o mercado tradicional, que ainda está tão reticente, às vezes pensando, eles não vendem. Aqui vocês provando que a gente vende, que essas histórias são amadas, que essas histórias são queridas.
Então não tem nada de esperar futuro, é publicar essas vozes. Porque vai ter um Brasil inteiro para apoiá-las. 2 anos depois daquela Bienal, estamos aqui com vários autores que entraram na lista de mais vendidos, né? E todos autores LGBT, escrevendo histórias LGBT. Então, com certeza, a gente hoje está num passo muito à frente do que a gente imaginava 2 anos atrás. Com certeza. E, Lipe, só para complementar, você falando de ser Kakura, né? Você está com 35, eu com 36, e só vim descobrir que a gente tinha história publicada e que a gente saía dessa nossa vida real com 33 anos. Então, assim, eu era imerso total no universo hétero cis, e eu era esse ponto onde, assim, não, ó lá vai a bicha, vai procurar uma bonequinha para brincar, vai não sei o quê. Eu gordo, então, piora a situação, né? A gente já entra numa outra seara. Mas, assim, eu só vim descobrir que a gente tem isso aqui com 33 anos. Então, é muito difícil a gente conseguir chegar nesse público. É muito difícil fazer com que as pessoas responsáveis nos comprem e coloquem dentro de uma casa para que leiam a gente e faça com que a gente se torne próximo, sabe? Existente. Porque os números que tem, que divulgam da gente, é só número de morte, é só número de assassinato. Não é um número do que a gente conquista. Então, é justamente esse ponto que a literatura ela vem me salvando desde quando eu descobri que a gente pode fazer. Então, a literatura tem esse poder e que ela continue reverberando e chegue para mais pessoas. É por isso que a gente precisa de mais primeiros beijos, mais pais adotando crianças, mais pessoas construindo suas famílias, porque a família ela só é pregada se for um homem ou uma mulher cis e o resto não é, sabe? E branca, né, também, né, amigo? Pois é, e foi ontem Vitor de Castro falou que ele, de papel passado, casado, não é considerado uma família, ele e o companheiro dele, o marido dele. Então, assim, como é que a gente fica? Se a gente não está sendo consumido, se a gente não está chegando nessas pessoas. Então, que a gente continue mesmo propagando e alcançando listas e mais listas, porque é isso, o futuro é agora, a gente já está construindo. E é uma guerra, né? Ai, beijo pra minha mãe sapatão, ali do lado da esposa dela. Famílias plurais existem, famílias queer existem. Eu tenho muito orgulho de ter sido criado por uma mulher lésbica, extremamente orgulhosa da identidade dela. E se eu tô aqui nesse espaço é porque a minha mãe sempre abraçou a minha sexualidade. Ela sempre me deu todos os instrumentais para eu realizar meu sonho e para ter orgulho de quem eu sou. Então eu falo com muito orgulho que eu sou filho de uma mãe sapatão, que eu tenho uma família LGBTQIA+. Gente, eu acho também que é uma questão de guerra, porque... E eu falo guerra mesmo, porque... porque o governo não nos apoia. Perdão palavreado, foda-se. A gente... O Brasil não é só quem está lá na bancada. A gente é Brasil. Brasil sou eu, Brasil é você, Brasil é você. A gente é Brasil. Então, somos plurais. Não importa se a gente não está tendo representatividade de lá, não importa se eles querem censurar, como já tentaram. Olha você aí, amigo. Pelo amor de Deus. Já tentaram censurar, já tentaram calar, vão continuar tentando e é guerra. Porque a gente vai parar? Não vai parar. Isso aqui, nós somos vozes porque botamos os livros nas livrarias. Mas vocês são cordas vocais, todos vocês são cordas vocais. Então a gente está junto nessa guerra. Não vai ter censura e não vai ter gente recuando de jeito nenhum. Sim! E vale lembrar que o conservadorismo só avança no Brasil porque eles têm medo da gente. Foi o medo pela nossa existência, medo pelos espaços que a gente está alcançando, que fez todos esses movimentos aí se fortalecerem. Mas o problema deles, a gente vai continuar vencendo, a gente vai continuar existindo. Eu acho que essa é a maior prova do quanto a gente está avançando. Porque mesmo diante desse contexto, os nossos livros estão nos mais vendidos, a gente está aqui nesse espaço. Então, ó... Desculpe falar aí, Bolsonaro, mas eu acho que você não venceu nada não, viu? Lula 22!
Essa mesa aqui tá só o som do tabu sendo quebrado. A guerra. O ex-prefeito não pode nem vir pela tornozeleira, gente. Agora, enfim, é muito emocionante realmente escutar tudo isso. LGBT povo animado, né? É claro, né? O povo animado. Eu queria saber de vocês, falando sobre sucesso, sobre esse impacto que as suas obras têm, qual a importância que vocês sentem dos lugares que essas obras têm alcançado, né? Não é uma coisa natural a gente chegar, meu Deus, meu livro é mais vendido em tal lista. Juan viveu com o Querido Ex na Bienal passada, um boom, né? Crivella fez um marketing que o livro estourou. Valeu, Crivella. Você mudou minha carreira literária. Queria saber como que é para vocês verem os livros de vocês tendo esse destaque e que tipo de feedback que vocês têm, que vocês param e pensam, meu Deus, a minha história está fazendo alguma diferença. Olha o que eu estou escutando, olha que tipo de retorno que eu estou tendo. Vocês têm essa troca com os leitores? Vocês têm feedbacks de tipo, essa história foi importante para mim? Com certeza. O que eu mais recebo é mensagem de leitor falando que se descobriu por causa de Conectadas ou que estava passando pelo processo de se aceitar e o livro foi como um conforto no coração. E assim, todas essas mensagens me deixam muito, muito felizes, porque eu sinto que é justamente o que eu falei, elas estão tendo as histórias que eu não tive quando era adolescente. E principalmente quando a gente fala de literatura, de protagonismo, eita, quase que não sai aqui, de personagens monodissidentes, a gente ainda tem essa outra dificuldade, né, de se entender, porque a gente se entende como parte desse padrão e aí a gente não vê o outro lado e a gente tem muito mais dificuldade de se entender, porque a gente não se vê nessas histórias. Então, assim, eu fico muito grata. Assim, hoje eu fui ali na Record mandar um beijo pra minha amiga Ana Rosa, maravilhosa. E eu fiquei lá 1 hora, porque as pessoas começaram a me parar pedindo autógrafo. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Porque em 2019 não foi assim, sabe? Em 2019 eu estava começando com Conectadas, então as pessoas estavam conhecendo ainda. E ver tudo o que aconteceu nesses 2 anos, tudo que Conectadas conquistou, o quanto chegou longe, né? Porque eu falei, gente, toda vez que eu recebo uma prestação de contas, eu fico, meu Deus, que tanto de livro é esse? Nem sabia. Tá na 7ª, amiga, tá na 7ª Tá na 7ª edição, Olha isso. reimpressão, É impressão, né? Eu falo, gente, nem sabia que tinha tanto leitor no Brasil. Então você ganha esse feedback com certeza. Tenho, com certeza. E é maravilhoso. É uma sensação de dever cumprido mesmo. De que a gente está fazendo o que a gente sempre quis fazer e que está fazendo bem, sabe? Que a gente está sendo bem sucedido nesse papel. Sim, é muito bonito o fato de que, por exemplo, eu estava aqui mesmo contemplando, parando e olhando para essa plateia e tentando me conectar com os olhares de cada um, porque lancei Enquanto Eu Não Te Encontro de modo independente na Amazon em março de 2020 e esse é o meu primeiro evento como autor. Eu cheguei a ver meu livro na livraria apenas uma vez, 4 meses depois que o livro tinha sido lançado. Escrevendo e contando essa história, divulgando tudo lá em Capuí, no Ceará, em uma comunidade pesqueira chamada Praia de Barreiras. Então é a primeira vez que eu estou, de fato, vendo pessoas que se emocionaram com essa história, que abraçaram essa história. A gente, leitores do Nordeste, principalmente, queria mandar um beijo para todos os meus leitores nordestinos, do Rio Grande do Norte, do Ceará em especial, que são as minhas casas, porque poucas vezes a gente se encontrava nesses espaços e diziam que um livro que tivesse um protagonismo nordestino, que fosse uma história que se passasse lá em Natal, não ia ser abraçado pelo Brasil, porque as pessoas não iam conhecer as expressões, porque o livro precisava ter um glossário para os brasileiros entenderem o que os nordestinos diziam. E aí a história conseguindo esse espaço todo, mostra que não tem nada disso não, que a gente pode estar se conectando, Conectadas, by Clara Alves. E eu não poderia também deixar de, nesse momento, agradecer todos os meus professores de escolas públicas, tanto no Sertão quanto no litoral do Nordeste, o IFRN, as instituições federais que estão sendo atacadas por esse governo, porque esse governo sabe que é atacando a educação do Brasil que eles podem ter alguma chance. Então,
a gente também tem que estar aqui lembrando a importância de todas essas instituições. Então, o FRN, IFRN, Institutos Federais espalhados pelo Brasil. Enfim, obrigado, gratidão. Eleitores, amo vocês! E aí, Juan, Elaine, Deco? Olha, eu acho, tipo assim, eu nunca escrevi para ter um bocado de número. Eu escrevi, inclusive, primeiramente para mim. E não para mim na época que eu escrevi, porque eu comecei o Monóvel, eu tinha o quê? 18, 19 anos. Eu escrevi para uma Elaine de 14 anos, que estava dentro de mim falando, e aí, minha vez vai ser quando? E aí, minha vez vai ser quando? Vou ler uma história sobre mim quando? E aí eu falei, calma, eu vou te dar essa história. Só que, tipo, quando você escreve uma coisa para você que é representatividade, a representatividade ela não fala só sobre você. Então, eu falei sobre mim e falei sobre meninas de 14 anos que moravam dentro de várias meninas de várias idades diferentes. Então, eu acho que ter leitora, ter leitores, no geral, é uma consequência de uma representatividade que você dá com o seu peito aberto, assim, tipo... Eu vejo isso muito em leitores LGBTQIAP+. A gente abre o peito para dar uma representatividade, recebe ameaça, recebe censura, não tem a mesma oportunidade de um autor hétero, não tem a mesma oportunidade, a gente passa por todo um caminho diferente. E quando a gente chega lá, é mágico. Eu comecei a escrever o Monóvel no Wattpad, eu tinha 10 leitoras. 10 leitoras. Eu escrevia para 10 leitoras. Eu estava toda quinta-feira postando um capítulo para 10 leitoras. Eu não sei nem contar quantos autógrafos eu dei hoje. Eu não sei contar. Sabe? 10 leitoras e agora é o mundo, né? Pois é. Eu acho que isso é uma consequência. Isso é uma consequência não só de um trabalho bem feito. Isso é uma consequência do nosso peito derramado no que a gente faz. Tudo que a gente escreve tem nosso peito derramado. Tem o seu, tem o seu, tem o seu, tem o seu, tem o nosso peito derramado. Só que quando a gente não tem representatividade nenhuma, a gente derrama o peito, outra pessoa olha e fala, esse é meu peito também. Ninguém nunca derramou meu peito assim antes. E aí existe essa conexão. Eu acho que isso é o que dá o número, é o que dá a famosa venda, que muitas editoras se negam a acreditar que a gente vende, que a gente faz fila, que a gente alcança sucesso. Nós somos um sucesso, nós somos um sucesso. Aceite ou não. Aceite ou não. E muita gente vai falar, mas LGBTQIAP+, é minoria. Que minoria? Aqui não é não. Que minoria? Eu queria aproveitar também para ressaltar esse espaço da Bienal como um espaço de celebração da educação e da cultura e principalmente do papel das nossas famílias nessa trajetória, né? Eu sou nascido e criado na Taquara, um bairro aqui bem pertinho. Taquarenses! Como eu disse, eu sou filho de uma mulher lésbica que sempre trabalhou como motorista de van, como motorista de Kombi. Eu tenho uma avó que não pôde aprender a ler e escrever porque ela trabalhava como passadeira, como empregada doméstica. E eu cresci ouvindo que o maior sonho da vida dela era aprender a ler e escrever. E eu publiquei O Querido Ex no momento em que ela estava se alfabetizando, né? A minha avó está indo para a escola, ela está aprendendo a ler e escrever. O meu avô também, ele não teve oportunidade de concluir o ensino fundamental dele. Só que quando eu nasci, lá em 22 de junho de 1995, canceriana com ascendente em Gêmeos e lua em Taylor Swift, essas 3 pessoas, elas fizeram um acordo tácito, né, um contrato não dito, de me proporcionar todos os instrumentos e todas as ferramentas para que eu realizasse todos os meus sonhos através da cultura e da educação. Então, uma das principais memórias que eu tenho da minha infância é ir quase toda semana no cinema com a minha mãe. A gente ia no Via Parque, porque quarta-feira o ingresso era R$4 e muitas vezes minha mãe não podia pagar a minha entrada e a dela. E aí ela pagava só a minha e ficava me esperando do lado de fora até a sessão acabar. Então, essas 3 pessoas, elas iam para o mundo real enfrentar seus dragões e vilões e ex-namorados para que eu pudesse ficar dentro do meu quarto imerso naquelas histórias e construindo os meus próprios universos e contando a história que eu quisesse
da forma que eu quisesse, sendo eu da forma que eu sou. Então, se aos 25 anos eu posso publicar um best-seller para uma das maiores editoras do Brasil, se aos 26 eu sou convidado para integrar o quadro de roteiristas da maior emissora da América Latina, e se eu estou aqui nesse momento, nesse palco do maior evento cultural da América Latina, é por conta dessas 3 pessoas e da crença delas na potência da educação. E a Bienal é esse espaço de celebração. Então, eu sou muito grato por isso. Com amigo. Eu, só complementando a importância da família, que eu sempre vou falar de família, que minhas histórias sempre falam de família. Quando o Juan ele toca no assunto de vó, né? E quando, por exemplo, eu conversei com a minha mãe sobre mim, mesmo ela já sabendo de tudo, quem me deu suporte foi minha avó. Minha avó foi aquela pessoa que me abraçou e que fez assim, tipo, tá tudo bem, eu vou conversar com sua mãe, não foi essa educação que eu dei a ela, sabe? Desse jeito, tipo assim, cadê Felipe, aquele viado, sabe? Então assim, meu namorado. Então assim, essa base familiar em que minha avó dizia pra mim, aí você inventou agora, menino, um negócio de ficar escrevendo. Meu Deus, você já gosta de ser pobre mesmo, né? Porque vem de publicidade. Aí entra em arte, aí se debruça em tudo, não vai dar certo. E hoje eu tô aqui, né? Vó, eu dei certo, viu? Tá dando certo. Ai, gay, você não tinha o direito. É importante estar aqui, né, gente? É bom estar aqui, né? Abracem esse momento. Eu vou aproveitar também só para... Como eu sou mediador, eu mais passo a palavra do que falo também aqui. Mas eu queria aproveitar para falar sobre as importâncias, né, desses momentos, de realmente os próximos passos, né? A decisão que eu tive junto com a Rafaela Machado, da Galera Record, da gente botar esse beijo na capa, por exemplo, ela traz tantas questões que eu vi, tipo, há 2 semanas atrás, um livro estrangeiro com um beijo hétero, e já tá mais lido e tal, e eu falei... Ninguém falou nada sobre essa capa, né? Daquela ilustração daquele beijo, né? Então, por que que isso é uma questão, né? Por que que a gente ainda lida com a capa rosa tem que virar uma capa azul para poder vender? O beijo tem que estar mais suave para não causar uma polêmica e tal, tal, tal. E às vezes a gente faz porque a gente tem que fazer, né? A gente tem que escrever essas histórias, mesmo que alguém diga que é um problema ou que não é. Então, quando eu botei esse beijo na capa, eu escutei tanto assim, os homofóbicos podem me matar. Sim. Meu pai me mandou uma mensagem, tipo, não quero que você morra, a editora tá te dando ajuda. Aí você fala, peraí, tu escrevi um livro, meu pai tá com medo que eu morra? Ué... Quem passa por isso, né? Por que eu tenho que passar por isso, né? Então, que mundo que é esse também que a gente lida com isso? Eu tô aqui, mas assim, se alguém levantar e me dar um tiro, não sei, sabe? Claro que não vai acontecer, tá tudo certo. Mas é uma camada, né, que a gente, que é LGBTQIA+, passa, que às vezes as pessoas não sabem. E ao mesmo tempo, por um outro lado mas se botar o beijo na capa, e quem tá dentro do armário que não vai poder comprar, né? E aí... Bonitinhos. É um debate que rola também. E rolou ali, que foi assim... Mas se a gente pensar isso, nunca vai ter. Sim. Porque ninguém nunca vai botar. Porque sempre vai ter alguém dentro do armário que não vai poder comprar. E quando eu tinha 15 anos, eu também não podia comprar. E eu queria comprar várias coisas. E eu mandava minha amiga comprar escondido e tal. Mas, falando sobre passos, né? Quando eu falei, Rafa, bota... E não bota sobrecapa. E não tira. E se não vender, não vendeu. Porque eu estou numa das maiores editoras e eu ocupei esse espaço, sabe? É muito lindo falar assim, eu sou a bicha que estou aqui. Então, se eu estou aqui, deixa eu botar esse símbolo. E hoje, 2 anos depois da Bienal, eu fico emocionado, mas assim, eu tenho muito orgulho de ter vivido aquele pesadelo que foi 2 anos atrás, porque é uma censura. Aí esse livrinho que, meu Deus, ninguém nem conhecia, e estava escondido ali num estande, num beijo dentro, e causou aquele escarcéu, e não foi uma censura só a esse livro, foi uma censura a gente, aos nossos afetos, às nossas vidas, a tudo que a gente é.
E é uma censura homofóbica de um país onde o presidente é assumidamente LGBTfóbico e é onde mais se mata pessoas LGBTs no mundo, mais onde é crime ser LGBT. Então, quando eu falo assim, peraí, esse livro está nas livrarias, está na Rodoviária Novo Rio, está em Minas Gerais, está em Santa Catarina, está em tudo. Juro por Deus, claro que eu quero que todo mundo compre e leia. Mas esse livro está na livraria. Uma barreira foi rompida. Então, assim, às vezes é mais sobre números e mais sobre vendas. É sobre símbolos. É sobre a nossa luta. Então, assim, eu nunca vi um livro com um beijo. Nunca teve. A gente acabou com isso. Agora tem, para sempre. Sabe? Esperando a sessão na livraria que vai ser só com capa de beijos homoafetivos LGBTQIA+. Cabe agora um beijo de 2 meninas, Elaine e Clara, dessa missão. Olha, quando eu lancei O Amor Não É Óbvio, eu recebi inúmeros tipos de ameaça. Tipo, não só de eleitores do dito cujo, não vou mencionar o nome porque dá azar, mas não só de eleitores dele, mas de pais das minhas leitoras. Você está entrando na cabeça da minha filha, eu vou te processar. Me processe. Vou entrar na cabeça dela mesmo. Não existe. Elaine inventou a doutrinação. Não existe. Não tem como a gente parar o nosso trabalho por causa de ameaça. Eu falo isso. Eu falo isso no meu livro de poemas, Oxi Baby. Eu tenho um poema que se chama Revólver. E nesse poema eu falo que eu tomaria um tiro para continuar gostando de meninas. Eu não tenho medo disso. Eu respeito que tenham medo. Mas eu quero que vocês vejam no meu não medo uma coragem de... Eu tomaria um tiro por isso também. Porque eu sou o que eu sou, então não importa, sabe? Eu não vou recuar. E o que eu mais acho bonito é que eu vejo estampado na carinha de todos vocês que vocês também não vão recuar. Então, assim, tem várias pessoas se fiando na gente. A gente fala a questão do armário de, poxa, não posso comprar um livro assim agora, estou no armário. Só que você bota um livro desse na livraria, um menino que está no armário olha e fala, poxa, tem um livro que é sobre mim na livraria. É isso, amiga, é isso, é isso. Eu vou sair desse lugar, sabe? Tem isso no meu livro também. Eu desenhei um armário e eu falei, isso aqui não é o seu lar. O armário não é o seu lar. O armário é um lugar seguro. É um lugar seguro. Mas não é o seu lar, não é sua casa. Uma hora você vai conseguir sair. Com a nossa ajuda você vai conseguir sair. Porque a gente não vai desistir. A gente não vai parar. O armário é um lugar seguro, mas não é um lugar livre, né? Exatamente. Então... Alguém mais sentiu uma pressão assim, escrevendo livros LGBTs ou não? Só eu e Elaine sentimos essa pressão? Não, né? Não, pressão, amigo, pressão de botar essa história no mundo. Eu não tive essa experiência necessariamente de forma tão intensa com o Querido Ex, mas eu tive com a minha monografia. Olha que surto, gente. Eu escrevi uma monografia sobre a criação de campos de concentração para a comunidade LGBTQIA+, na Chechênia. E essa monografia foi premiada. E eu recebi inúmeras ameaças de morte depois dessa premiação. Mostrando como muitas vezes as nossas histórias elas não são só censuradas, como elas são destruídas, né? As pessoas elas não querem silenciar a gente, elas querem destruir a gente. E a Bienal ela tem se transformado num palco de celebração dessas narrativas, principalmente depois de 2019. E o Felipe Cabral é um exemplo disso e isso é muito parte da minha história como escritor, né? Quando eu vim na Bienal de 2019, eu estava sentado aí nessa arquibancada, assistindo a mesa do Felipe Cabral, com Vinícius Grossos, com Vitor Martins. E o Querido Ex, ele era um livro independente na Amazon. Eu não tinha editora, eu não tinha uma capa maneira. E aí, depois daquele momento, o livro viralizou. Assim. Eu lembro que em um dia foram mais de 10 mil downloads, depois do que aconteceu aqui na Bienal, o que foi um número absurdo comparado à quantidade de leitores que ele vinha alcançando até então. E a edição de 2019 transformou a minha jornada. Assim. Foi depois daquilo que o livro chegou no topo da Amazon, chegou até a Galera Record. Então, vocês estão transformando esse evento em um espaço de celebração das nossas existências e de narrativas plurais. E acho que todo mundo aqui é extremamente grato a isso, assim, sabe? Vocês mudaram as nossas histórias. Eu também nunca...
Felizmente, eu também nunca passei por uma situação do tipo, mas eu já recebi muita mensagem de leitor falando que os pais não deixaram comprar. Assim, teve uma que me marcou muito, que foi uma leitora que mandou mensagem e falou: Clara, eu estava lendo seu livro, minha mãe descobriu que era LGBT e rasgou o livro e jogou fora. E assim, o que você fala para um leitor desse, sabe? Porque é uma sensação de impotência tão grande, porque a gente está ali querendo... A gente só está escrevendo uma história em que duas garotas se apaixonam e são felizes, sabe? E, tipo, em que momento isso virou uma ameaça? Em que momento isso virou uma coisa ruim, sabe? Enfim, não tenho resposta para isso, porque é só um questionamento que toda vez que alguém me manda uma mensagem dessa, eu me faço, porque tudo que eu posso dizer para a pessoa é: calma, vai chegar um momento que você vai ser livre e você vai poder ler o livro que você quiser. E, assim, tudo que eu posso fazer é continuar escrevendo e tentar mudar que no futuro, né, a gente tenha menos pais intolerantes e mais pessoas livres para lerem o que quiserem. Deco, você fala muito com uma literatura infantil, né? Eu fico pensando o que você também escuta, porque se adolescente já era, né? Quantas vezes que a gente não recebe comentário pode ser viado, mas deixa as nossas crianças em paz, né? Você que lida com esse público também, né? Eu escrevi um artigo de opinião num jornal lá de Salvador, e questionando, né, dia de quais crianças, né? Porque assim, eu, enquanto essa figura que eu sou a minha vida inteira, nunca me vi estampado em nada, nunca me vi em lugar nenhum, né? Minha referência era Jorge Lafon, sabe? Era a pessoa que eu tinha, assim, era Vera Verão, era a pessoa que eu tinha como referência. Mas assim, como eu não tinha referência. E aí eu escrevi um artigo de opinião. E aí eles pegaram um recorte para poder divulgar e colocou lá, né? E aí, quando colocou lá, os comentários eram esgoto a céu aberto, sabe? Eram coisas sinistras, porque assim, escutar deixa as nossas crianças. O problema está em você precisa de ajuda, sabe? Deixa as crianças em paz. E é justamente esse o questionamento. A criança, ela é uma pessoa em formação. Então, quando a gente nasce da forma que a gente nasce e é limitado a viver o que a gente é. E isso me deixa muito triste, sabe? Porque quando eu escrevi Meus Pais e Eu, o meu sonho era colocar numa escola, né? Porque Ana Clara tem 13 anos, adotada por Bruno e Pedro, aquela coisa bonitinha, nananã, tem as problemáticas, mas existe um final bom, sabe? Mas aí eu vi de professoras assim: Deco, o livro é muito bom, mas a gente não está fazendo adoção esse ano. Deco, o livro é legal, mas justamente porque esse mais é uma família homoafetiva, sabe? O tom a gente percebe quando que é discriminatório, que é assim, se a gente colocar, vão vir para aqui. Lázaro Ramos com Na Minha Pele. É Na Minha Pele, né, o de Lázaro? O livro dele? Isso, que foi adotado numa escola lá em Salvador, foi trucidado, sabe? Então, assim, é muito difícil. E Lázaro Ramos, imagine eu aqui, um Reles Mortal, chegar numa criança, sabe? É muito difícil, mas que a gente consiga alcançar. Que a gente vá para as escolas, que a gente alcance esse público, sabe? É bom, mas assim, tem umas coisas que tem esses deslizes, mas a gente está aqui, né? Um momento eu espero que a gente deixe de resistir para apenas existir. Uhul! E toda essa fala potente do Deco me lembrou algo que nós não estamos aqui apenas por nós mesmos. Nós estamos aqui por todos aqueles que nunca acharam que poderiam estar em um espaço como esse. E isso tem algo de simbólico e tem algo de potente demais. Porque esse palco, o que ele simboliza para a gente, todas essas vitórias pessoais, é mágico.
Primeira vez que eu vim à Bienal do Livro, eu tinha 17 anos, foi em 2013, eu precisei fazer uma vaquinha para sair lá do Rio Grande do Norte para chegar aqui. E anos depois eu estou de volta nesse evento como um dos autores confirmados. Então, de verdade, vocês que sonham com histórias, vocês que sonham em contagiar pessoas com as narrativas que vocês criam na mente de vocês, acreditem nos seus sonhos. Acreditem no potencial que vocês têm de fazerem essas histórias acontecerem, essas histórias saírem do papel, para vocês se tornarem os protagonistas das histórias que vocês querem criar, inclusive nas suas vidas pessoais. Então, força nisso e que esse espaço que vocês estão tendo aqui com a gente seja um boost de energia para vocês voltarem para casa confiante de que vocês podem e que vocês merecem. Nunca esqueçam disso, vocês merecem ser felizes, vocês merecem os seus contos de fadas também. Isso é muito doido, né? Porque eu nunca estive em um evento literário antes na minha vida. Eu sou de Salvador, mas eu cresci no interior da Bahia, numa cidade chamada Santo Antônio de Jesus. E nunca teve nada disso parecido, nem perto disso lá. Então, a primeira vez que eu estou no evento literário, a gente fez um grupinho no WhatsApp, e aí eu falei, galera, eu nunca fui em um evento literário na minha vida. Aí eu chego aqui, aí a galera da Record me fala o quê? Acabou a senha. Eu fiz o quê? Acabou a senha? Como assim acabou a senha? Acabou a senha. Ah, LGBTQIAP+, não vende. Acabou a senha. Como é que não vende? Já quero um poema com esse nome, viu? Gente, agora, como nós ainda temos um tempinho, mas para não ficar apertado, eu vou começar a abrir para as perguntas da plateia, tá? Tem algum microfone rolando? Tem ali. Então escolhe, porque daí me tira essa responsabilidade. Pode ficar em pé, por favor, para falar. Tem que... Fala pra câmera, olha, aproveita. Eu não queria nem perguntar, eu queria agradecer principalmente a Clara, porque eu já passei por muita coisa assim na escola, de ter amigas que falavam que tipo, iam mudar de escola por conta que os pais descobriram que eu gostava de meninas. E todo mundo, mas principalmente a Clara, porque quando eu li Conectadas, assim, eu chorei muito depois que eu acabei, porque me senti representada pela Ayla no livro, assim. Cara, eu sinto muito, muito mesmo que você tenha passado por isso. E eu fico muito feliz que Conectadas tenha sido esse alento para você, porque, como eu falei aqui várias vezes, acho que esse sempre foi o meu propósito como escritora, que as pessoas lessem minhas histórias e sentissem que elas não estão sozinhas. Então, assim, olhando para você agora, eu vou te dizer que você não está sozinha, você é amada, ou amade, né, desculpe, e eu espero que você leia muitas histórias que façam você se sentir assim de novo. Aguenta coração aqui hoje, gente. Microfone ambulante, próxima. Já está aqui, show. Oi, sou o Rafael. Oi. A mulher falou que eu tenho que olhar para a câmera. Então fala para a câmera, a gente está te ouvindo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar foi que ontem a Bielo falou numa palestra que ocupar espaço é um ato político. E a gente está fazendo um ato político que também eu acho que é muito importante estarmos aqui. Mas eu tenho duas perguntas voltadas para a mesa, né, em relação ao processo de vocês de publicação. Quais foram as maiores dificuldades para chegar numa editora grande, como a Galera Record e a Seguinte, tudo mais, que são editoras fodas, parabéns para vocês. E também, quais são os próximos sonhos de vocês, grandes sonhos, já que vocês são publicados por editoras tão fodas? Nossa, essa pergunta é muito importante. Obrigado, Rafael. Eu queria respondê-la porque, enquanto eu não te encontro, é publicado por uma grande editora porque vence um concurso literário. E eu acho que a gente precisa mandar também essa mensagem aqui para o mercado editorial, que a gente não pode dar apenas para espaços de obras que fogem do eixo Rio-São Paulo através de concursos. A gente precisa que a diversidade, que essa abertura, ela exista para além desses espaços pontuais, tá?
que essas histórias elas possam chegar por parte de uma mudança mesmo na estrutura desse sistema, que abra para escritores do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste, de outros recantos do Brasil, de ascenderem, de ocuparem esse espaço, né? Então era mesmo esse recado dessas publicações que são marginalizadas porque elas estão fora dos centros onde as decisões são tomadas, né? Quantos escritores nordestinos, nortistas e do Centro-Oeste são agenciados por grandes agências literárias. Então, todo esse debate ele precisa ser reforçado e é muito simbólico que a gente tenha uma mesa aqui com 3 autores nordestinos e que a gente possa, na próxima Bienal, ver escritores do Norte, do Centro-Oeste e de mais diversidade ocupando isso aqui também. Então, editoras, não é só concurso literário para a gente publicar esse tipo de livro aqui, viu? Deco, se ninguém responde, eu já mando. E por que você jogou pra mim? Clarinha responde que eu não sou ainda de grande editor. Meu amor, mas a Celiga é maravilhosa e publica vários livros importantíssimos, amigo. Então, eu preciso muito agradecer a Tati Machado, principalmente, a única mulher que esteve presente aqui no primeiro encontro. Então, ela era a única mulher presente na mesa, que eu tenho a honra de ser editado por ela. E essa abertura que Tati e que a Celiga, né, dá esse espaço da gente ter coletâneas como a série Vozes, que começa com vozes negras, as vozes trans, agora que eu estou junto com Lira, com Lorena, com Yuri, que Pedro assina o prefácio do Vozes Nordestinas, esse olhar que uma pequena editora está tendo para furar essas bolhas e trazer e ter um alcance hoje de, por exemplo, eu estar aqui nesse espaço, é muito importante. Então, esse olhar é necessário. Pedro fala de olhar esses outros cantos e ele é preciso. E que a gente tenha mais Celigas, que a gente tenha, que esse olhar venha de uma outra forma, sabe? Então, eu acho que esse processo que Tati e a equipe do Celiga vem fazendo em buscar, em pescar essas pessoas, é necessário. Então, eu acho que quando a gente vê uma pessoa que está desbravando o mercado, como Tati Machado e a equipe do Celiga, eu espero que as editoras grandes olhem para esse exemplo e tomem para elas, a Celiga está fazendo isso, porque eu só vou conseguir publicar se for uma grande editora, se for por concurso. Então, olhem para a Celiga e acompanhem também nas redes sociais, já aproveitando, @Celiga Editorial. Eu acho que a gente está num momento, e muitos de nós aqui nessa mesa, a gente acaba sendo exemplo disso, em que você não precisa esperar uma editora para contar a sua história. Se você tem uma história, você acha que ela está pronta e você quer colocá-la no mundo, hoje em dia a gente tem plataformas de autopublicação que podem permitir que você faça isso. Foi o que eu fiz com o querido ex. A Clara Alves publicou por muito tempo no Wattpad na Amazon, assim como o Pedro Ruas, Elaine Baeta, um fenômeno do Wattpad. E as editoras, elas estão atentas. As editoras estão aprendendo muito com o mercado independente, com a gente. Então, foi o que eu fiz e a maior sugestão que eu tenho é essa, assim, não espere ser notado por uma editora. Eu tinha essa visão quando eu comecei, né? Eu achava que eu tinha escrito uma grande obra-prima, que eu ia mandar aquilo para uma editora sem ninguém me conhecer e que meu livro ia ser publicado. E as coisas só começaram a acontecer quando eu tomei agência e realmente publiquei nas plataformas de autopublicação e comecei a correr atrás dessa divulgação. Então, não espera. Você quer contar a sua história, conta ela, coloca ela no mundo. Hoje em dia você tem páginas, plataformas que estão super dispostas a apoiar autores independentes e que com certeza vão ficar muito felizes em te ajudar. E aí a publicação por uma editora tradicional vai acabar acontecendo de forma orgânica. Eu tenho uma trajetória, assim, muito longa. Eu comecei a escrever online, eu tinha 14 anos. Hoje eu estou com 28. Então, tem 14 anos que eu comecei a publicar histórias online. E eu escrevia no Orkut, que nem existe mais. Era a rede social antes do Facebook. Depois disso, eu fui para o Wattpad. E de lá do Wattpad eu fui para a Amazon. Então, toda a minha trajetória foi pautada em publicação, de autopublicação. E ao longo dessa trajetória, eu fui aprendendo a escrever melhor, fui desenvolvendo minha escrita, fui aprendendo o que os meus leitores gostavam, o que eles não gostavam, o que eu queria escrever, o que eu não queria.
E fui entendendo o mercado também, conversando com outros autores, fazendo amizades, fazendo meus grupinhos, porque, né, nesse mercado a gente precisa ter os nossos grupinhos, e não é só pelo networking, mas é porque um apoia o outro. A gente está aqui nessa mesa, né, a gente se apoia, a gente lê um o outro, tem blurb de um livro, de um autor no livro do outro. Então, isso faz parte mesmo do processo, e não é uma coisa assim, você publicou um livro para uma editora e de repente você é amigo de todo mundo. Não é, você vai conhecendo as pessoas, vai em eventos, você está aqui na mesa, se tem alguém com quem a pessoa não conversa, passa a conversar porque se encontrou num evento. Então, tudo isso é um processo que demora, e as editoras vão prestando atenção nisso. Eu acho que hoje, principalmente, como o Juan falou, o mercado independente está sendo assim, uma vitrine enorme para as editoras tradicionais. Elas estão aprendendo muito com o mercado independente, e acho que a maioria de nós está começando do independente mesmo, e vindo dessa trajetória que é muito de lutar mesmo, de batalhar, de quebrar a cara, de ir para em editora que é trambiqueira, enfim. Outra dica que eu dou... O exposed da Clara agora. Não, eu não passei por isso, mas o que eu conheço de gente... Outra dica que eu dou, tipo, acho que a maioria de nós veio mesmo da publicação indie, como chamam agora. Mas outra dica que eu dou não é só o foco na editora, que a editora acaba sendo consequência. Eu estou na Record porque as minhas leitoras fizeram campanha para eu estar na Record. E para eu esgotar uma senha de uma sessão de autógrafo, é como eu falei, eu comecei com 10 leitoras. Então, não espera você viralizar. Não espera ter um monte de gente te seguindo. Não espera, tem 5 estrelas na Amazon. Não espera isso. Se você tem uma pessoa te lendo, você já tem o suficiente. Dê o seu melhor para uma pessoa que está te lendo. Se tem 10, dê o seu melhor para 10. O número é uma consequência. O número é uma consequência. Eu falo isso nas minhas redes sociais, eu falo isso em tudo. Eu mato e morro pelas minhas leitoras, sempre, sem pensar 2 vezes. Então, o número é consequência da atenção, do carinho e do trabalho que você faz bem feito, independente se tem 1, 2, 10, 50 pessoas te lendo. E outra coisa muito bacana desse momento é que a gente tem criadores de conteúdo apoiando a nossa literatura. Recentemente a gente teve no TikTok a hashtag Valoriza Nacional, né? Então, nossos jovens que estão lendo, estão panfletando essas histórias, estão fazendo essas histórias acontecer, panfletando com muito orgulho. Então, eu queria também aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os criadores de conteúdo, a galera no BookTok que fez vários desses livros aqui viralizarem. Eu falei a palavra toda troncha, mas tudo bem. E, enfim, aproveitar esses espaços e também pedir para os leitores se abrirem cada vez mais, né? Apoiem a literatura independente, escritores que estão começando, sejam receptivos, tenham um outro olhar. Muitas dessas obras não passam por todo um crivo que uma editora acaba proporcionando de outros profissionais envolvidos. Então, a gente tem essa empatia e esse desejo de conhecer mais. E lembrem-se, né? Vocês não são escritores, vocês não se transformam em escritores quando são publicados. Vocês são escritores a partir do momento que vocês escrevem. Então, pode ser uma pessoa te lendo, pode ser ninguém, mas se você escreve, você já é um escritor. Vamos para a próxima perguntinha, então? O coach literário. Next question. Next question, please. Oi. Eu tô nervosa, desculpa. Eu queria primeiro agradecer a Elaine Baeta, porque foi o primeiro livro de romance lésbico que eu li na minha vida. E foi muito importante para mim. Vocês comentaram de ter outro tipo de livros de outro gênero, de LGBT. Eu queria saber se vocês têm, planos de fazer outros livros sem ser da categoria romance. Algum livro de fantasia ou de suspense, alguma coisa assim. Respondendo por mim mesma, eu tenho. Estou escrevendo um. Maneiro! Eu tenho sigilos contratuais, não posso falar muito, mas eu estou escrevendo livro. Eu não quero só escrever romance. Tipo assim, todo livro meu vai ter beijo na boca? Vai. Porque não tem como. Mas eu quero muito sapatonas trambiqueiras, eu quero muito me enfiar em tudo.
E eu acho que essa é a coisa mais gostosa, assim, de escrever. Você descobrindo que você é bom em outras coisas. E tentando, tipo, abram esses espaços pra gente. Tipo, vocês estão vendo várias pessoas aqui sentadas talentosíssimas, meus amigos de mesa, talentosíssimos. Não fica só, tipo, ai, lança outro romance, lança outro não sei o quê. Espera a gente impressionar vocês, que a gente vai. A gente vai. Todos nós iremos. Todos nós iremos. A garota profissional, né? Ela, é isso. Gente, eu vou com certeza, mas eu lancei o meu faz 2 semanas, então eu irei, mas eu ainda tô, tipo assim, ainda lendo ele, né? Mas vem com certeza. Talvez a gente tenha um Vem Aí de zumbi? Uau! Porque bichinhas também podem escrever sobre zumbi. Eita! The Walking Gays. Era The esse o Walking anúncio? Gays. Então assistam a live de Vem Aí da Record no dia 16 para mais detalhes. Ele faz o marketing dele. Aproveitando, falando sobre isso, vai sair um conto de Natal pelo Se Liga na semana que vem. É uma releitura do Christmas Carol, do conto de Natal, a partir do ponto de vista da mitologia iorubá, onde o seu Zé Pilintra faz uma visita a uma menina para salvar o Natal dela. E finalizando, a 7ª Onda, meu conto de Ano Novo, que não é um romance, tá gratuito na Amazon. Então, se você quiser baixar, tá aí pra todo mundo. Baixa então, agora. sim, a gente tem muitas histórias pra além de corações partidos e ex-namorados vindo aí. Eu gosto muito de escrever romance, não vou negar. Como a Elaine falou, todas as minhas histórias vão ter beijo na boca, vão ter romance. Mas eu tenho um conto de fantasia. Agora o termo é romantasia, né? Eu tenho um conto de fantasia chamado A Profecia da Sereia, que é sobre uma sereia que vem para a superfície à procura da alma gêmea dela. Que é um conto de Ano Novo, inclusive, se alguém quiser ler no Ano Novo que está chegando. E tenho também uma novela chamada Princesa da Magia, que é uma releitura da história da Mégara, de Hércules, que também é fantasia num reino diferente, então é bem fantasia mesmo. Eu gosto muito de ler fantasia, então eu acho que no futuro eu sinto que eu vou dar uma migrada assim para um romantasia assim. Fantasia é muito bom, né? Por aqui a gente ainda não vai necessariamente para fantasia, mas aproveitando que tem tanta gente incrível, né? Tem livro novo em 2022 vindo, sim! É uma história muito especial e com certeza vai continuar trazendo meninos que amam meninos e que se beijam muito. E com muito Nordeste envolvido também. Então, 2022, vem daí. Eu vou pro meu infantil, gente, que eu gosto de literatura infantil. Tá vindo aí alguma coisinha para o infantil e também para o jovem adulto, que tá vindo aí com meninos que gostam muito de pular carnaval lá em Salvador, atrás de Daniela Mercury. Então vai vir aí, não necessariamente um romance, mas um romance, na verdade, dele com Daniela Mercury, que ele é muito fã. Então vem aí, né? Pedro lembrou bem, eu também tenho um Vem Aí pela Seguinte ano que vem. Não vai ser ainda fantasia, mas é um romance. E é um romance meio conto de fadas, um conto de fadas bissexual, que é sobre uma menina que vai morar em Londres e depois da morte da mãe dela. E ela vai ter que viver com o pai, que abandonou ela, e acaba conhecendo uma menina misteriosa fugindo do palácio da família real britânica. Então... Nossa! Vem aí. Vem aí a próxima pergunta também. Já peguei o gancho. Pode levantar para falar com a gente. E acho que tem que falar para a câmera, mas a gente está te ouvindo. Desculpa, eu tô nervosa porque minha mulher tá ali, a Elaine, desculpa. Agradecer a Elaine, é maravilhosa. Obrigada por me fazer andar de zigue-zague na rua e brilhar laranja, tá? Eu queria perguntar a Elaine e Clara, especialmente as duas, né, obviamente, porque a representatividade, né, além do LGBT que vocês duas têm, porque são mulheres, né? E não é um espaço muito aberto também, né? Porque é uma luta e uma dificuldade ainda maior para a mulher, né? Ainda mais Elaine, uma mulher lésbica. Queria saber como foi chegar até aí, como é sentir hoje, né? Todo mundo aqui para vocês.
Eu estou onde eu estou por gaiatice. Ousadia, cara de pau, tudo que você... Sinônimos disso, pronto, estou aqui por causa disso. Porque eu sou muito cara de pau e também porque se não me chamasse eu ia acabar vindo de qualquer forma, porque eu sou gaiata. É o que eu falei, gente, tipo assim, se não der o espaço, a gente vai tomar o espaço. Ou dá espontaneamente, ou a gente toma a força. Que deu espontaneamente, que glória! Ainda bem que foi dado espontaneamente, mas realmente... Para escritoras mulheres, o mercado é muito mais nocivo, assim, é muito mais difícil. Só que vocês tornam tudo muito mais gostoso de se experienciar. A gente passa por muita dificuldade, a gente passa por muito problema, a gente passa por muita dor de cabeça. Só que, no final das contas, tem vocês como leitoras, tem vocês que também querem ser escritoras, que também querem publicar, que já escrevem, então já são escritoras, como a Clara mesmo já falou. Então, eu acho que bom que vocês olham para a gente aqui e veem inspiração. Eu quero estar sentada nessa cadeira, mas eu também quero que vocês olhem para essa cadeira e pensem, um dia eu vou estar sentada nessa cadeira. É exatamente o dia onde a Elaine está. Porque a intenção não é sentar aqui e pronto. A intenção é abrir um espaço. Eu não quero ser a única artista, eu não quero ser a única autora lésbica a estar nesse espaço. Então, eu espero que a minha cadeira, essa luz imensa em cima de mim, seja a mesma luz e a mesma cadeira que outra menina vai ocupar. Então, eu acho que aos pouquinhos a gente vai abrindo esse espaço. E muito obrigada à Bienal por isso, por enxergar a gente, por conceder a gente esse espaço que a gente merece, que a gente precisa, não só por nós mesmos, mas por todas vocês que querem estar aqui e que estão se sentindo corajosas de ver nós duas aqui. É isso. Eu, sinceramente, não faço a menor ideia de como eu cheguei até aqui. Eu só sei que, quando estava lá em setembro de 2018, a minha agente virou para mim e falou que ia ter reunião com editoras na semana seguinte. E eu tive a brilhante ideia de falar, vou escrever meu primeiro livro LGBT, o livro que eu trabalhei para me assumir também, para apresentar para as editoras. E, por incrível que pareça, a editora aceitou, topou contratar, acreditou na história. Mas, assim, é claro, muito do meu trabalho também de divulgação de Conectadas, mas eu acho que, principalmente, de entender o que as leitoras... Como chegar nas leitoras que queriam ler essas histórias, né? Porque eu acho que essa é a parte mais difícil quando você está numa editora. As pessoas acham que você entra na editora e acabou, né? Não precisa fazer mais trabalho nenhum. Mas entender onde estavam essas leitoras e como que a gente chegava nelas foi muito importante para que Conectadas estivesse aqui hoje. E, com certeza, eu não estaria aqui se não fosse vocês aqui. Então, assim, muito obrigada mesmo. Não briguem comigo, tá? Mas vai ser a última pergunta pelo nosso tempo. Calma, é o microfone que escolhe, não sou eu. Cadê o microfone? Gente, eu ficaria por mais umas 2 horas com vocês. Aqui, ó. Tá aqui. Olha pra frente. Pedro, olha pra frente. Pra frente aqui, ó. Eu? Gente, tá difícil achar. Aí? Achamos. É porque falaram pra eu não levantar. É isso. Gente, vou tentar não ser palestrinha, porque normalmente eu sou. Eu sou a Thay, sou administradora de uma página no Instagram chamada Resenha Lésbica. O meu trabalho... Em janeiro, eu tinha perdido muita gente para a Covid e eu me encontrei nos livros. Então, só que eu tive dificuldade de achar livros lésbicos ou sáficos, porque eu precisava ler, eu precisava sair da realidade dessa merda desse país sem vacina. Então, eu comecei a resenhar livros de autoras independentes de graça. E hoje em dia o meu trabalho é esse, levar o que as editoras não levam. Então, a minha pergunta é para todos vocês: como é que vocês enxergam o futuro desse mercado independente? Porque, além da gente ser muita gente escrevendo, a gente tem um mercado enorme que ninguém enxerga,
Tem o pessoal aqui da HPM, que vendeu 350 livros em 24 horas. Livro lésbico. Ela tá ali, ó. E as pessoas não enxergam a gente. E aí eu paro para pensar, hoje em dia eu sou a maior página de divulgação gratuita de literatura lésbica nacional e ninguém enxerga. Eu quero saber como vocês fazem para falar dos independentes. Eu sei que a Elaine me dá brecha no Instagram dela, que ela já me repostou várias vezes. A Clara também me reposta direto. Então, como é que vocês, meninas, vocês fazem essa divulgação? Se vocês ajudam os autores independentes e qual a importância deles para alavancar a literatura como um todo? Porque um puxa o outro, né? Eu confesso que em janeiro de 2020, eu tentei a mesma coisa que você, mas não era pelo independente, era pelas editoras. Eu criei um clube chamado Clube Sáfico, era um clube de leitura que eu me propus a só ler livros sáficos publicados por editora. E eu escolhi esse viés porque eu queria justamente estimular que as editoras percebessem que tinham leitoras querendo ler livros sáficos, sabe? Que a gente queria que esses livros chegassem nas editoras. E eu tive muito trabalho para escolher um livro, principalmente porque eu me propus a ler lançamentos para poder incentivar mesmo essas vendas. E tinha meses que não tinha lançamento, eu tinha que pegar livro de catálogo ou tinha que trazer livro de independente. E eu, como a gente falou antes, eu vim no independente e eu acho que hoje em dia não existe editora sem livros independentes. Então, esses autores, eles estão saindo do independente e indo para as editoras, eles estão crescendo e eles estão trazendo histórias que muitas vezes as editoras não dão espaço. Então, sempre que eu posso, todos os meus amigos, eu tento ajudar, eu tento ler. Às vezes eu não consigo, às vezes acontece, mas não porque eu estou lendo livro de editora, mas porque eu não estou lendo, porque eu estou trabalhando. Trabalhar com livro acaba um pouquinho com a magia da leitura. Mas sempre que eu posso, eu estou indicando, os meus amigos mandam assim no grupo, gente, engaja aqui. A gente engaja da RT, inclusive o Paula Prata, que é maravilhosa, leiam. Leiam Paula Prata, Pedra Preciosa, assim, maravilhosa. Oi, gente. Me perdi. Eu estava tão atenta. Rapaz, eu acho que falar sobre literatura lésbica, sáfica, e falar sobre representatividade, e falar sobre livros independentes, é um papel de todo mundo, assim. Não cabe só nós mesmas estarmos falando sobre isso. Todo mundo tem que falar sobre isso. Porque se você for parar para pensar, se você for parar para analisar, infelizmente, a gente tem uma ordenzinha dos livros que são mais aceitos nas livrarias. O romance gay ainda está longe de ter uma representatividade boa, mas ele ainda é mais aceito do que um romance lésbico, por exemplo. O Amor Não É Óbvio foi parar em prateleira de livro erótico, escondido. Não estava em prateleira de livro jovem de várias livrarias. E meus leitores me mandavam foto. Olha onde teu livro está. E mandar fofoqueiras. Fofoqueiras. Então, assim, eu lembro que eu tenho até um amigo, né? Um abraço para Matheus. Matheus viu meu livro em uma sessão erótica e ele falou, amiga, eu vou tirar daqui. Pegou o meu livro, tirou e botou com o livro jovem. Esse é o papel de todas as outras letras. E não só da parte das outras letras para o meio lésbico, o meio sáfico em geral. Eu acho que nós somos um grupo. Sim. Então, se eu vejo que seu livro está caindo, eu empurro o seu livro para cima. A gente é uma equipe. Nós não somos divididos em caixinhas. Claro que temos nossas particularidades, temos nossos assuntos principais, temos as nossas questões, as nossas militâncias pessoais. Mas juntos somos uma equipe. A gente não está trabalhando um contra o outro ou um à parte do outro. Somos juntos, estamos nessa mesa hoje juntos, lado a lado. Então é uma missão de todo mundo.
Não é só eu e Clara, é todo mundo. E não é só com livros lésbicos, é com todos os livros. Literatura gay, literatura trans, literatura sáfica, literatura bi, literatura pan, todos os livros. É a nossa missão estar impulsionando esses livros para cima. Porque isso, o meu sonho, e eu não falo nem meu sonho como escritora, o meu sonho como pessoa, meu sonho de Elaine, sem o Baeta como sobrenome, meu sonho de Elaine é saber que tem todos os gêneros e todas as sexualidades se beijando, sendo completamente banal, ninguém tá nem aí mais, não é mais uma coisa chocante. A gente tá se beijando, ninguém tá nem aí. A gente tá no best-seller, ninguém tá nem aí. É isso, sabe? É uma missão plural. E como a gente usa a nossa plataforma? Como a gente está abrindo as nossas plataformas pessoais para abraçarem essas obras? Você falou da literatura independente, eu acho que um papel muito importante dos leitores hoje é seguir perfis onde essas obras são divulgadas, né? A gente tem o Sem Spoiler, que sempre abriu muitas portas, o Cadê LGBT, que abria muitíssimas portas também. E se vocês sentem que talvez não tenham plataforma, criem a de vocês, continuem, nos marquem, vamos nos fortalecendo, mandem DM se vocês também precisarem de alguma coisa. A gente aqui é um grupo de escritores que está nas redes sociais o tempo todo, conversando com vocês, às vezes até quando não consegue, porque são milhares de mensagens. Mas a gente está de portas abertas, a gente está querendo propor esse diálogo e fica essa maquinação para a gente pensar, né? O que é que a gente está fazendo com as nossas plataformas? Vocês estão postando sobre literatura independente? Vocês estão compartilhando o que vocês estão lendo? Quando a gente começa a fazer nossa parte, cria-se essa onda de transformação que está impactando com livrinhos nossos na mão de vocês todos hoje. Eu acho que vocês não devem nunca subestimar o poder de influência de vocês. Não tem nada mais potente para o sucesso de um livro do que o boca a boca. Sim. Você é o maior influencer do seu amigo. Você é muito mais influente para o seu amigo que a Juliette, entendeu? Então, assim, você tem o potencial para fazer viralizar a história que você quiser. Então, fazendo coro a isso que o Pedro Ruas falou, a gente tem autores independentes escrevendo todos os tipos de história. Paula Prata, Maria Freitas, Coda, eles estão em todos os lugares pelas redes sociais e vocês podem apoiar essas narrativas e fazer essas narrativas chegarem muito longe. Então, on it, sabe? E eu acho também que é um trabalho de cada um de nós se perguntar, a gente está lendo essas histórias? Principalmente quando a gente fala de independente. Porque eu percebo, se eu divulgar, se eu der um RT num post falando sobre um livro sáfico de editora, ele com certeza vai ter muito mais curtidas e comentários do que um post de um livro independente. Então, assim, eu posso fazer até eu tenho um limite, sabe? O meu limite é poder divulgar e falar para as pessoas, gente, leia esse livro, é maravilhoso. Mas se os leitores não estão lendo, não estão apoiando, não estão comprando, a gente não tem muito mais poder sobre isso, sabe? Então, eu acho que também é um papel de cada um de nós entender que esses autores, eles têm muito potencial, sabe? Não é porque eles não estão sendo publicados por uma editora que eles não são bons. Eles só não foram vistos ainda. E vocês estão se perguntando onde é que vocês podem achar essa história? Vão lá na Amazon, entrem nas categorias LGBTQIAP+, vocês vão achar milhares de obras de autores independentes. O Dan ali tá com lá em primeiro lugar, né, nesses dias, um conto de Natal. Então, tem muita produção acontecendo, só falta mesmo esse abraço, esse apoio constante. Gente, agora um momento triste que é o fim da mesa. Já ultrapassamos nosso tempo. Eu queria, obviamente, primeiro um aviso tranquilo. Calma, ninguém levanta ainda para ir embora, tá? A gente vai ter, pós aqui agora, uma sessão de autógrafos. Então, eu queria falar que eu e o Juan, como lá são 4 vagas na praça de autógrafos, eu e o Juan ficaremos aqui, tá? Para quem quiser as dedicatórias nossas. E o restante da mesa vai ali ao lado para a praça de autógrafos, para vocês, com as suas senhas, ganharem as dedicatórias. Eu sei que só pode de um autor. Quando acabar, tem a central dos autores aqui do lado, que a gente vai estar ali também. Então, podem ir com calma ali também, para conversar, para tudo mais. Muito obrigado, Deco. Muito obrigado. Gente, calma, olha a correria. Calma, gente. Tirar uma foto. Obrigada a todo mundo. Obrigado a todo mundo, Obrigado, gente. E até a próxima. Obrigado, gente. Muito obrigado. Gente, vamos tirar uma foto.